17 de maio de 2020, ainda estamos vivenciando o isolamento social. Então o tempo como que parou. Estamos todos na expectativa do que virá, mas enquanto isso, estamos nos movimentando. E são tantas as questões que estão sendo levantadas, são tantas as questões que estão sendo levadas para discussão nos meios, nas redes sociais, e não poderia ser diferente conosco também, que lidamos na seara espírita. Então nós resolvemos aqui conversar um pouco sobre o jovem e a mediunidade, por considerar que isso é um tema urgente no ambiente familiar, na escola, na casa espírita. E para esse momento, nós convidamos a doutora Kátia Marabuco, que é presidente da AME Piauí, Associação de Médicos Espíritas do Piauí, que vai nos falar um pouco sobre o processo mediúnico, e a Bruna Rodrigues Machado, que vai conversar um pouco sobre o seu afloramento mediúnico, que iniciou desde muito cedo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então nos diz o Evangelho que os nossos jovens, os nossos filhos profetizarão, terão visões, prenunciando aí o advento da mediunidade na vida do jovem. Porque o que é profetizar, se não ser intermediário do mundo espiritual? E na doutrina espírita, os profetas são chamados de médiuns. Então, para o futuro é hoje, já chegou, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos jovens profetizarão, serão intermediários do mundo espiritual, terão visões. E a gente precisa entender esse processo que está chegando em nossos lares, em nossos filhos, para a gente poder auxiliar melhor. E eu posso afirmar com convicção que esses tempos são chegados. E que esses jovens profetas, ou esses jovens médios, já se encontram em nossos lares. Já são intermediários do mundo espiritual sem que sequer se deem conta. Por isso o nosso papo de hoje é sobre mediunidade. Herculano Pires, que foi um estudioso, um pesquisador da mediunidade, no seu livro Mediunidade, nos diz que essa faculdade mediúnica depende de idade, de condição financeira, de sexo e de religião. Isso quer dizer que a mediunidade, ela surge independente da idade, pode surgir na infância, na juventude, na madureza, na velhice. Independente da condição financeira, porque pode acontecer num lar pobre, num lar rico. Não interessa essa condição financeira, não existe essa distinção. De sexo também, tanto o homem como a mulher poderão ser condutores dessa mediunidade. E também de religião. Não é só na doutrina espírita que estão os médiuns, não. Nas várias denominações religiosas estão ali os sensitivos, os que nós chamamos de médiuns. Porque a mediunidade é inerente ao ser humano. Então todos nós temos esse processo em nós, de uma forma mais aflorada ou não. A doutora Kátia vai nos falar melhor sobre isso. Mas o que interessa a nós, nesse momento, entender é que ela surge dentro do nosso lar. Que ela já pode estar ali dentro do nosso lar, naquele jovem que a gente não está entendendo bem o que está acontecendo com ele. E esse desenvolvimento, nos diz o Herculano Pires, é cíclico, ou seja, processa-se em etapas sucessivas. E o que nós vamos falar agora, acompanhando essa nossa fala, talvez os pais vão se identificando com o que está acontecendo realmente com os seus filhos. Ele diz que o primeiro ciclo acontece na fase infantil, que geralmente vai até os 7, 8 anos. É quando a criança começa a registrar o mundo espiritual. É quando ela começa a dizer que está vendo alguém que já desencarnou. É quando ela tem aquele amiguinho invisível dela, com quem ela conversa. E aí, os pais às vezes não conseguem entender o que está acontecendo. Eu lembro de um episódio na minha família, de um neto que, por volta dos 3 anos de idade, ele estava sentadinho no chão brincando, próximo da mãe, e de repente disse: o vovô
tá aqui com um bocado de gente. E esse vovô desencarnou antes que a mãe dele conhecesse o pai. No entanto, aquela criança estava ali e deu o nome do avô, disse que vovô fulano está aqui, acompanhado de outras pessoas, como se o vovô tivesse chegado, tocado nele e dissesse: diga para a mamãe que o vovô fulano está aqui. E aquilo não causou tanto espanto, porque já são famílias espíritas. Mas esses fatos dessa natureza acontecem com muita frequência nos lares e muitas vezes não se dá muita conta disso. Mas é muito comum esse fenômeno aqui do amiguinho invisível. Depois dos 8 anos, fecha-se esse primeiro ciclo e a criança parece que esquece tudo aquilo que viveu. Então, geralmente, essa fase é levada à conta de imaginação. Era a imaginação da criança, era que brincava, inventava coisas desse tipo. Então, se não está essa perturbação à criança, tudo bem. Agora, se está perturbando, se está tirando o sono da criança, se está assustando a criança, então precisamos trabalhar a prece e os passes em auxílio dessa criança. Porque muitas crianças não conseguem dormir direito, acordam do sono num salto, nos gritos, apavoradas, e muitas vezes os pais não sabem do que se trata. A criança, ao dormir e adentrar o mundo espiritual, muitas vezes se choca com as companhias que estão ali, inimigos do passado, criaturas com quem conviveu, e volta se resguardando no corpo, em susto e desespero, e os pais não entendem isso. Então já é um processo que denota que essa criança tem a condição de registrar o mundo espiritual. Então a prece e os passes vão auxiliar muito essa criança. Quando chega na adolescência, inicia o segundo ciclo. A partir dos 12, 13 anos, as manifestações ficam mais intensas. Então já começa a criança a registrar mais fortemente o mundo espiritual. Se tem evidência, vê mais. Se tem audiência, ouve mais o mundo espiritual. Ou mesmo alguns outros sintomas, como a gente vai conversar daqui a pouco, que vão se agravando. Então esse é o momento de iniciar o conhecimento sobre a mediunidade. De se começar a falar sobre isso, a esclarecer a criança o que é que está acontecendo com ela, por que ela está vendo, por que ela está ouvindo, por que ela está tendo esses pesadelos, coisas dessa natureza. Não vamos forçar. Não é o momento de forçar, de que tem que estudar, que tem que aquilo. A gente vai tornar isso interessante para que essa criança possa ter compreensão do que está acontecendo com ela e se ajudar também. Então, nessa fase, o passe, a prece, a boa leitura ajudam muito. Há situações em que a coisa se agrava muito mais e que necessita de uma assistência maior, como também a doutora Kátia vai nos falar daqui a pouco. Mas, assim, a título de sugestão, hoje nós temos excelentes livros para os jovens irem tendo contato com a mediunidade de uma forma bem relacionada ao meio em que vive, às situações que vivencia. Temos algumas obras, o Game Over, Ainda Existe Esperança e Vossos Jovens Profetizarão, que foram trazidas pelo Espírito Luiz Sérgio, através do médium Adailson Salles, que tratam dessa realidade do jogo, das crianças que adoram aqueles jogos eletrônicos, do ambiente escolar, com relação à mediunidade. São livros que trazem excelentes informações para o jovem e uma leitura que ele faz se deliciando com ela. Então, quando chega ao terceiro ciclo, que é da passagem da adolescência para a juventude, entre os 18 e 25, então é hora dos estudos sérios e da prática. É a hora em que esses jovens médios já trazem essa grande capacidade sensorial, só que muitas vezes desajustados, eles estão captando de tudo, sem saber que assim o fazem, e muitas vezes mudam os comportamentos, as atitudes, viram um embaralho a vida sem entender por que. Os pais também muitas vezes também não entendem e não conseguem ajudar. Esses jovens, eles têm algumas características interessantes que se apresentam. Aquela questão do choro e do riso. Chora demais, ri demais, uma hora está chorando, outra hora está sorrindo. Tristeza, isolamento.
calafrios e mal-estar. O jovem está falando que está sentindo muito calafrio, mal-estar. Algumas sensações de enfermidades que é só aparente, porque uma vez buscado um médico, feito o exame, não consta nada, não aparece nada naquela condição da criança. Irritação, insônia, pesadelos, sonhos premonitórios. Jovem, conversei certa vez com um jovem que ele diz: eu tenho medo até de sonhar, porque eu tenho sonhos terríveis e geralmente eles se realizam. Então, quando eu começo a sonhar, quando eu sonho essas coisas, eu já acordo triste, porque eu já sei que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. E ele não se dava conta que isso era um processo mediúnico. Essas inquietações emocionais e psiquiátricas também que acomete o jovem, muitas vezes em função desse processo não cuidado, que é a síndrome do pânico, a depressão, a automutilação e a ideação suicida. Então, só que nós já temos elementos para entender que a questão é séria, é grave, nós precisamos conhecer para melhor auxiliar. Então, no despertamento dessa mediunidade, muitas vezes o jovem começa a sair do corpo, a questão do sonambulismo, dormindo, acordar não, sair dormindo, andando dentro de casa, vidência, começa a dizer que viu alguma coisa, muitas vezes de forma rápida, mas daqui a pouco começa a se identificar, audiência, ouvir vozes que determinam o que ele tem que fazer e que muitas vezes eles obedecem, sem questionarem aquela situação. A psicografia, que não é a psicografia orientada na casa, mas o jovem que escreve demais, às vezes noite adentro, ou durante o dia, escreve coisas e coisas, páginas e páginas, que nem ele mesmo entende por quê. A psicofonia, que é quando o jovem se faz porta-voz de alguém que não é ele mesmo, de um ser que utiliza o seu canal de comunicação e fala através dele. E às vezes a gente conversando com os pais, alguns dizem assim, não era ele. O que ele disse, a maneira como ele falou, não era ele. E é uma verdade. E o amigo invisível que o jovem também tem. Eu lembro que eu conversei certa vez com a mãe de uma jovem que relatava que ela dizia ter um amigo invisível que se apresentou para ela dizendo que era irmão gêmeo dela. Ela disse, mas eu nunca tive irmão gêmeo. E ele disse, teve. Eu morri quando nasci. E aí ela foi conversar com a mãe, e a mãe disse, não, minha filha, eu nunca tive filho gêmeo. E ele disse, ela está mentindo para você. É porque ela não quer lhe dizer. E isso gerou uma situação de conflito muito grande dentro de casa entre a menina e a mãe. E foi uma luta para tratar esse caso, porque ela se apegava demais a esse jovem como o irmão querido, que ela só tinha ele, porque ele dizia para ela, você só tem a mim, só eu lhe compreendo. E quando depois de todo o acompanhamento, toda a assistência na casa, ele se esclareceu e se afastou da jovem, ela ficou com muita raiva de mim. Ela dizia para a mãe dela, ela é uma bruxa, ela tirou meu irmão querido de perto de mim. Eu odeio aquela mulher. E depois, com o tempo, ela foi entendendo o processo. Hoje já é mãe de família, isso já passou. Hoje já é um entendimento que ela tem até de preocupação com os filhos. Então, no livro Os Mensageiros, André Luiz, falando dessa realidade espiritual, aliás, o Tobias diz que médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente e encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. E aí a gente pergunta, e onde estão esses médiuns? Porque se centenas deles são trabalhados, são aparelhados no mundo espiritual, para que estejam habilitados de aqui exercer a mediunidade, essas criaturas nascem, vivenciam esse período de juventude e, consequentemente, a mediunidade não está esperando para quando eles ficarem adultos. Então, onde é que estão esses médiuns jovens? Onde é que estão essas criaturinhas que não estão dentro da casa espírita, que não estão estudando, que não estão recebendo assistência? Então eu vou convidar a Bruna para vir aqui falar um pouquinho do processo mediúnico dela, que é muito interessante para o jovem que por acaso esteja nos assistindo, ou para os pais,
para entender como que as coisas se processam na vida de um jovem médium. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Bruna Rodrigues, tenho 23 anos e tive minha mediunidade aflorada desde muito cedo, desde pequena mesmo, bem pequenininha. E com ela eu tive vários sintomas. Eu tinha irritabilidade, sonhos que me torturavam, sonambulismo. E a minha mediunidade, ela aflorou de uma forma muito forte e muito intensa. Mas também eu tive a sorte de nascer em uma família com conhecimentos espíritas, o que favoreceu bastante todo o meu desenvolvimento mediúnico. Porque desde que nasci eu participo de Evangelho no Lar, Evangelho das Crianças, que minha mãe fazia com minhas duas irmãs, e participava também de evangelização infantil na FEP aqui em Teresina. E todo esse processo foi de extrema importância para o desenvolvimento da minha mediunidade, o equilíbrio dessa minha mediunidade, a disciplina e os conhecimentos espíritas. Só que, como a minha mediunidade já começou de uma forma muito forte, de uma forma muito ostensiva e intensa, apenas os estudos em casa e a evangelização infantil que eu fiz durante toda a minha infância não foi totalmente suficiente. Então eu tive que começar realmente os trabalhos na casa espírita de uma forma mais ativa. Comecei a estudar mais profundamente sobre a doutrina, porque eu também sempre tive muito interesse. Quando eu frequentava a evangelização infantil, mesmo eu sendo muito pequena, eu já achava aqueles conhecimentos um pouco infantil demais, eu queria me aprofundar mais, tinha mais vontade de entender o que estava acontecendo comigo. E isso foi de extrema importância. Essa disciplina de estudo, esse acolhimento na casa espírita é de extrema importância para a gente, tanto como criança que descobre o afloramento da mediunidade muito forte, como adolescente ou adulto jovem, porque a gente nessa fase de crescimento, a gente tem um desequilíbrio hormonal, um afloramento hormonal muito grande, e também a gente tem um desequilíbrio mediúnico porque a nossa mediunidade está aflorando, está desequilibrada. Então é de extrema importância que a gente tenha esse trabalho, tenha esse acolhimento, tenha essa disciplina de estudo. Essa disciplina para mim foi extremamente importante, esse acolhimento desde criança. Esse trabalho na casa espírita foi extremamente importante porque eu comecei o mais cedo possível nos trabalhos efetivos da casa espírita. E isso foi muito importante para mim, para que a minha mediunidade equilibrasse, porque eu tinha todos os sintomas. Eu era muito irritada, tinha muita ansiedade, tinha sintomas físicos na pele, e isso me prejudicava muito. E a gente sabe que mediunidade não é doença. É uma nova faculdade que a gente tem no nosso corpo, mas que se a gente não trabalhar para equilibrar, se a gente não desenvolver ela de uma forma equilibrada e saudável, a gente pode trazer problemas para o nosso corpo físico, que comprometem nosso corpo físico. Então é de extrema importância esse trabalho, esse estudo contínuo, esse acolhimento, porque também a gente que é jovem ou criança, a gente tem que ter esse acolhimento quando chega na casa espírita, para que a gente entenda o que está acontecendo com a gente entenda que é normal e que a gente entenda os passos que a gente tem que seguir para que tudo isso se equilibre e se restabeleça. Hoje, eu sou uma trabalhadora efetiva da Casa Espírita aqui em Teresina, da AME Piauí. Já trabalho há muitos anos aqui e hoje eu tenho minha mediunidade extremamente estabelecida, organizada, equilibrada. Não tenho mais nenhum ponto negativo que repercuta na minha saúde física, nem na minha parte emocional, que esteja aderida à mediunidade. Hoje ela é um trabalho incrível para mim, que eu não me imagino sem, tá? E que ela equilibrada deixa a gente pleno de saúde física, de saúde mental e um equilíbrio para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível. A Bruna citou pontos que contribuíram para o equilíbrio mediúnico dela, bem interessantes. O primeiro deles foi ter nascido no lar espírita. Isso é uma bênção, nem todo jovem tem essa condição de nascer no lar espírita, onde as pessoas já detectam desde cedo a condição mediúnica naquela criança,
e já tem um mecanismo de auxílio. Ela fala também da prática do evangelho no lar, que a família realizava e que auxiliava no equilíbrio do lar, da condição dela mediúnica também. Fala da evangelização na casa espírita, para onde foi levada, os pais encaminhavam, para que ela fosse tendo contato com a doutrina, tendo conhecimento da doutrina espírita. E também fala do acolhimento da casa espírita, oportunizando o estudo da mediunidade ainda na adolescência. Embora ela tenha tido algumas dificuldades em algumas casas que não entendiam aquele processo mediúnico na jovem da forma como se manifestava, porque, como vocês viram no vídeo, não somente essas condições foram suficientes para auxiliar, foram importantes. Sem elas, não se sabe nem o que teria sido da mediunidade dela. Digo porque acompanhei de perto, sou avó. Então, assim, foi muito importante um amparo de uma casa espírita nesse momento para oportunizar o estudo, porque ela precisava, e para oportunizar o trabalho. Bom, gente, e apesar de eu ter nascido em uma família com conhecimento espírita, ter tido um auxílio muito rápido, eu também passei por muitas dificuldades e muitos empecilhos no processo, porque eu tive uma mediunidade muito forte, muito intensa, com incorporações em casa, com irritabilidade, com comunicação com o espírito direto, certo? Uma mediunidade muito ostensiva e que se comportava dessa forma, mesmo eu estando dentro de uma federação, participando de evangelho no lar, certo? E eu passei também por vários centros, buscando ajuda com os meus pais, uma forma mais incisiva de tratamento, por assim dizer, buscando o equilíbrio dessa mediunidade. E, infelizmente, em muitas casas espíritas, eu não tive o acolhimento necessário, eu não tive um acompanhamento. E esse acompanhamento, esse olhar mais de perto da casa espírita para o jovem, para a criança que está iniciando nesse desenvolvimento mediúnico é muito importante. E em muitas casas eu não tive esse acolhimento, essa percepção. Em outras, graças a Deus, eu tive. Então, eu tive em algumas outras casas, eu tive esse acompanhamento, eu tive esse desenvolvimento. Então, é muito importante que a casa espírita também esteja atenta a essa criança, a esse jovem, para acolhê-lo, para prestar atenção nos sintomas que ele vive, porque a mediunidade é diferente em cada pessoa, a sua manifestação, a sua aceitação é diferente em cada pessoa. Então, é necessário também. E se você, jovem, está em uma casa espírita que tem evangelização, que tem mocidade, participe, tenha disciplina, se desenvolva. É extremamente importante para o seu desenvolvimento material e espiritual e a sua saúde também. Diante de relatos como esses, nós nos perguntamos: será que nós estamos preparados para acolher o jovem médio? Será que nós estamos preparados para entender a problemática que ele traz? Muitas vezes, muitos dirigentes de casa espírita alegam que são muito jovens, não têm responsabilidade, não têm compromisso, mas o jovem está tendo contato com a mediunidade muito cedo e buscando por canais errados. Eles têm informação sobre essa questão, mas não informações corretas que podem levá-los ao equilíbrio. Muitas vezes levam ao desequilíbrio. Como nós vimos aí, volta e meia, esses fenômenos acontecem aí nas escolas, essas brincadeiras de copo, de Charlie. Quer dizer, o jovem buscando contato com o mundo espiritual. E muitas vezes, nessas situações, as coisas se tornam mais graves porque em meio àqueles grupos tem jovens que estão despertando a mediunidade. E aí se vinculam a entidades que para ali são chamadas, e essas entidades começam a trazer processos obsessivos, começam a trazer processos de desequilíbrio, porque eles têm interesse na falência da reencarnação daqueles jovens. Existem grupos de espíritos que não querem que os jovens evoluam, que progridam, que esse planeta melhore, e sabe que o jovem é essa melhoria que está vindo por aí, então eles investem mesmo. Então nós temos que considerar com urgência essa questão da influência dos espíritos na vida dos nossos filhos, porque são determinantes muitas vezes no desequilíbrio deles.
nas situações que nós estamos tentando auxiliar e muitas vezes não conseguimos, porque descartamos essa possibilidade. No Evangelho de João, nós encontramos a seguinte afirmativa: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque não dá para manter o jovem distante dos ambientes que ele frequenta. Não dá para evitar do jovem ir numa balada, num bar, estar com sua turma. Não dá mais. Nós temos sim que livrá-los do mal, não é tirar do mundo. Porque a liberdade que eles conquistaram nos dias de hoje, eles não vão abrir mão disso de maneira nenhuma. Então, tirá-los do mal é dar o conhecimento que vai libertá-los. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles tendo conhecimento desse processo que estão vivenciando, eles vão ter condições de identificar a realidade espiritual em torno deles, ligando esses ensinamentos da mediunidade sobre as situações que estão vivendo. E aí eles vão identificando pensamentos, sentimentos perturbadores, que muitas vezes produzem dor neles mesmos, o entorno, quando o jovem extravasa na violência, na agressividade, em situações que nem ele mesmo entende por quê. Então, em O Livro dos Médiuns, os espíritos superiores afirmaram que não há idade precisa para o início da prática mediúnica, pois tudo depende do desenvolvimento físico e mais ainda do desenvolvimento moral. Então, o que nós precisamos observar nos nossos jovens, para começar a introduzir nesse estudo, nessa prática, é a maturidade dele, o grau de maturidade desse jovem. Tem muito jovem muito maduro. Então, às vezes, o jovem já tem uma maturidade, já tem responsabilidade, já é um jovem que dá conta do que se compromete e tem compromisso. Ele vai levar adiante aquela tarefa com compromisso. Então, nós observando esses 3 fatores aqui, muito importantes, nós já podemos sim possibilitar esse jovem uma adentrada mais ampla nessa questão da mediunidade. Então, vejamos o que nos diz a doutora Kátia Marabuca acerca da mediunidade que se apresenta na vida da criança e do jovem. Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês para participar desse papo e falar um pouco sobre a mediunidade no jovem. Inicialmente, eu gostaria de caracterizar, de conceituar o que de fato é mediunidade. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ele conceitua no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 159, que mediunidade é toda pessoa que sinta de alguma forma a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Porém, a qualificação da mediunidade, ela só se dá naquelas pessoas realmente que sentem em um certo grau os efeitos patentes, certa intensidade desse fenômeno. Isso é uma faculdade que não é privilégio de ninguém, porque é inerente do ser humano. E pode acontecer da criança ao velho. Em qualquer faixa etária, ela pode desabrochar, às vezes de uma forma simples, que tem muitas crianças que têm alterações dos despertares, terror noturno, sonilóquio, sonambulismo, e tem crianças que ela pode se apresentar, crianças e jovens, de uma forma como uma obsessão, que é algo mais sério. Como o ser humano é um ser biopsicossocial espiritual, é sempre importante avaliar todos esses fatos. É importante analisar por este ângulo da medicina integrativa, que é isso, é avaliar o ponto de vista biológico, porque há casos que podem ser originários de distúrbios hormonais, às vezes até tumores, pode acontecer. E existem casos onde a criança ou o jovem está passando por alguns problemas emocionais ou psicológicos, há casos onde já se identificou aparecimento do fenômeno poltergeist, que é a combustão espontânea em casa, de colchões, pedras que passam, pratos que quebram. Isso são fenômenos poltergeist. E isso muitas vezes é identificado por uma alteração, uma forte alteração psicológica que a criança ou adolescente está passando.
E existem aqueles casos mais sérios, onde de fato ocorrem fenômenos muito perturbadores e a criança passa por uma obsessão. Então, a maioria desses casos, a simples orientação para a família, com prece intercessória, evangelho no lar, isso passa. Mas existem casos onde a criança necessita ir para a casa espírita, fazer um atendimento fraterno, participar de uma evangelização, e há casos onde é necessário realmente participar de uma reunião formal, que nós chamamos na casa espírita uma reunião mediúnica. Como identificar esses casos? Depende, como falei anteriormente, da intensidade. É possível que a criança ou o jovem participe de uma reunião mediúnica. Como falei anteriormente, geralmente as crianças, elas estão ainda em formação no seu cérebro. Por isso que a maioria das vezes basta a evangelização, a prece ao deitar, porque essas crianças elas têm distúrbio do despertar e acordam com muito medo. Mas aqueles casos onde a criança precisa ir na casa espírita, o Dr. Fernando Souza, que é um neuropediatra, que tem estudado vários casos de mediunidade na infância, recomenda o tratamento na casa espírita, onde juntamente com o apoio médico, juntamente às vezes até com medicação, essa criança vai ser conduzida adequadamente. Obrigada. Allan Kardec contou com a colaboração especial de 4 jovens sensitivos na primeira edição do Livro dos Espíritos: Júlia Baudin, Caroline Baudin, Ruth Jafé e Aline Carlotti. Jovens, médiuns, adolescentes. A irmã Dufour, que também participou da elaboração da segunda parte do Livro dos Espíritos, aos 12 anos recebeu sua primeira mensagem psicográfica assinada por Luís IX, rei da França. E aos 14 anos ela publicou o livro A História de Joana d'Arc por ela mesma, de autoria do espírito Joana d'Arc. Mas essa jovem vivia problemas gravíssimos. E o pai, sabendo de Kardec, foi procurá-lo, levou a filha. Lá foi muito bem entendida a sua problemática, conduzida por Kardec. E essa jovem depois passou a contribuir na elaboração da segunda parte do Livro dos Espíritos. O Eurípides Barçanufo também foi um grande médium que vivia cercado de jovens, um educador, que falava da mediunidade claramente para os seus alunos. Todos eles, os jovens, tinham conhecimento do processo mediúnico que se desenvolvia através dele. Quando dos seus desdobramentos, os jovens já sabiam, o professor já foi, ficavam em preces. Quando ele voltava, Eurípides voltava, narrava para eles todos os fatos que tinham acontecido nesse momento do seu desdobramento. Então eram jovens que tinham esclarecimento dessas condições e que inclusive auxiliavam Eurípides num trabalho muito grave, muito sério, que era de auxiliar pessoas com processos obsessivos graves que ele internava na escola. Esses jovens aplicavam passes, faziam acompanhamentos. Então a mediunidade para Eurípides era algo natural na vida do jovem e que o jovem precisava ter contato, o jovem precisava adentrar aquele mundo para se conhecer, para se perceber naquilo que vivenciava, naquilo que sentia. E a dona Ivone Pereira, uma médium fantástica, ela dizia com relação aos jovens que os nossos jovens espíritas, eles são fantásticos, eles cuidam de coisas sérias, são estudiosos, são oradores, são caritativos, têm uma boa moral, mas tardam muito em cuidar das faculdades que eclodem neles, porque são excessivamente preocupados com a assistência social. Claro que isso é importante, mas as instituições, infelizmente, colocam muito jovem nessas questões de assistência social, atividades de artes, de tantas outras situações, como se esse período fosse um período em que o jovem tivesse que dedicar-se apenas a isso. E muitas vezes esquece a questão mediúnica, esquece a necessidade do jovem nesse sentido. É claro que essas atividades vão auxiliar muito o jovem. Se ele vivia num estado de perturbação, ele vai melhorar bastante, porque ele vai mudar
o clima vibracional, ele vai mudar os seus pensamentos, mas a condição mediúnica não vai sair dele. E essa precisa ser cuidada, não aguardar que se chegue a uma idade adulta, como muitos médicos que já chegam na casa espírita porque estão tendo sérios problemas e vão buscar a doutrina mais como um recurso para se curarem do que, na verdade, para cumprirem a sua missão, aquilo que se determinaram quando estavam no mundo espiritual. Então, o Divaldo também, nos falando sobre essa questão do jovem, ele diz que a partir dos 15 anos aos 16, nós já teremos uma idade aí, se não ideal, pelo menos propiciatória, para que o jovem que participa de nossas atividades doutrinárias no movimento da sua idade possa também compartilhar das experiências mediúnicas. Então, nós precisamos atentar para esses fatos. Precisamos nos preparar, nos trabalhar para auxiliar esses jovens, porque se eles estão portadores dessa mediunidade ostensiva aflorada, eles precisam se habilitar pelo estudo e pela orientação. Nós somos responsáveis por isso. E aí nós perguntamos, não seria o caso de criarmos grupos de estudo da mediunidade para os jovens? Esclarecer esse jovem quanto ao processo mediúnico? Porque eu lembro que certa vez, participando de alguns encontros com jovens que as escolas promoviam, entre padres, pastores e espíritas, o interesse do jovem era muito grande pelas questões espirituais. Mais uma vez, direcionados para a casa espírita, eles desistiam rápido. Conversando com alguns deles, me disseram, não, eu fui em busca de respostas, mas chega lá e tem aquela coisa da gente ter que seguir toda aquela... E aí a gente não tem tempo para isso, porque o jovem ele tem pressa, ele quer respostas. Então não seria o caso da gente criar um momento para esse jovem, aonde eles pudessem, uma vez reunidos, colocarem ali as suas necessidades, o que seria interessante ser abordado nos nossos grupos de estudo, quais são as necessidades maiores, orientando esses jovens, como eles devem se conduzir na sua vida de relação, nos seus relacionamentos, através dessas questões da vibração, da sintonia, da mediunidade, da atuação dos espíritos em nossas vidas. Tudo isso, com certeza, chamaria muita atenção do jovem, porque é disso que ele está precisando, desse conteúdo de informação. É claro que exigir de nós um conhecimento mais abrangente para que a gente estivesse ali respondendo aqueles questionamentos à luz da doutrina espírita. E aí sim é quando traríamos a codificação para orientar aqueles jovens naqueles momentos em que eles estivessem ali discutindo questões mais de perto, mais necessárias ao seu dia a dia. E Joana de Ângeles nos lembra, nesse momento final, que o projeto existencial do adolescente não pode prescindir da visão espiritual da vida e nem da realidade transpessoal dele mesmo. Nós não podemos criar os nossos filhos dando todo o conhecimento, toda a intelectualidade que a vida material oferece e esquecer de aparelhá-los com esses conhecimentos da vida espiritual, da sua realidade transpessoal. E aí nós estaremos auxiliando esses jovens e com certeza uma sociedade mais equilibrada, mais organizada, um jovem mais feliz, porque o jovem de hoje é muito triste. E a gente fica perguntando, por que esse jovem tão triste? Quais são as questões que ele traz na intimidade, que ele não fala para ninguém, que ele só vive e que muitas vezes se reflete lá na frente numa situação grave, numa dificuldade, onde ele só é punido, porque em momento nenhum ele foi observado, ele foi visto, ele foi ouvido. E é isso que nós precisamos, com urgência, trabalhar para os nossos jovens. Então, esse nosso papo de hoje, eu acredito que não vai ficar por aqui. Esperamos que a gente consiga, mediante o interesse das pessoas, comentar mais questões, mas o mais importante para esse momento era justamente levantar essas questões, chamar a atenção para essa questão da mediunidade no jovem. Fiquemos atentos, observemos mais os nossos filhos, porque eles estão gritando por ajuda, estão precisando de ajuda. Então, a atenção dos pais é importante, a atenção do evangelizador é importante, a atenção do professor é importante, mas é importante também que nos aparelhemos
de informações para melhor auxiliar. Uma boa tarde para todos vocês, um bom domingo e até o nosso próximo Papo Domingueiro.